Bom dia, estamos aqui no Raul Rock Bar Café para mais uma edição do projeto Café, Cultura e Diversidade, que é uma parceria entre o Raul Rock Bar Café e o professor Alex Baoli. Essa é a 16ª edição e a gente está aqui com o Bruno D'Almeida. Bruno D'Almeida vai falar sobre vivências, um caminho, síntese entre música e arte. Passo a voz agora para o Bruno. Valeu, meu querido. Então, galera do Raul Rock Bar, eu sou o Bruno D'Almeida, eu já frequentei muito esse espaço aqui, atualmente estou morando em Fortaleza, e vim falar para vocês sobre as relações entre a poesia e a música dentro de um processo, né, de vivências. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que a música chegou para mim como uma consequência da poesia. Eu nunca pensei em trabalhar com música efetivamente, né? Mas escrevo desde a adolescência, né? Primeiro poemas de amor, protesto, a visão de mundo, da sociedade, enfim. E aí fiz letras vernáculas na Universidade Federal da Bahia, onde me tornei professor, mas era um plano B, né? O objetivo não era ser professor como fonte única e principal de profissão da vida, e sim ter uma forma de me remunerar para poder ser escritor, né? E quando a gente verifica nos classificados de jornal, eu costumo dizer que não existem vagas para escritores, né? Você encontra vagas para o comércio, para vendas, para as carreiras como medicina e para a carreira educacional, né? Então, desde adolescente, quando eu comecei a ser leitor de jornal, eu abri os classificados e não encontrava vagas para ser escritor. E como eu sempre gostei de escrever, eu pensei, eu vou fazer letras porque lá eu vou poder ser escritor, porque é o lugar onde eu vou estudar sobre os escritores, e ao mesmo tempo vou virar professor de literatura brasileira, de língua portuguesa e tudo mais. E assim eu fiz, né? Só que a jornada na sala de aula é muito grande. Um professor acaba absorvendo turmas de 40, 50, 60 alunos, uma jornada semanal de trabalho de 40, 60 horas, que não se encerra dentro da sala de aula. Uma boa parte do trabalho do professor, para alguns professores chega a ser quase metade, talvez até o mesmo tempo, de planejamento em casa, correção de avaliação, planejamento de aula, produção de aula, acompanhamento, não é, de notas de educandos, enfim. Então eu me vi meio que jogado numa sala de aula e sem perspectiva de voltar. E aos poucos eu comecei a escrever, e essa literatura acabou tomando conta de mim. E comecei também a participar, né, de produção de crônicas, que é o que eu mais gosto de fazer atualmente. Eu tenho uma coluna de crônicas chamada Fabuloso Cotidiano, que é publicado no meu próprio site, né, que é o brunodalmeida.com.br. Você também acha no link direto, né, que é fabulosocotidiano.com.br, ou regularmente no Mídia 4P em parceria com a Carta Capital. E essas crônicas do cotidiano começaram a falar das vivências do dia a dia, né? Crônica vem do latim cronos, que significa tempo, e é o gênero literário da prosa mais próximo do dia a dia, do tempo presente, da vida presente, como diria Drummond, né? E comecei a escrever sobre a vida do cotidiano. E paralelas poesias que eu já produzia desde a minha adolescência, né? E aí, como é que foi surgindo esse caminho para a música, né? Como é que foi que a literatura acabou confluindo, né, para a música? Eu escrevi uma crônica em 2018, final de 2018, início de 2019, chamada Perdi Minha Família para a Estupidez. Eu havia escrito uma crônica sobre a mudança de comportamento das pessoas diante do fascismo, né? E essa crônica repercutiu bastante nas redes sociais, só no meu perfil no Facebook teve mais de 300 compartilhamentos. E um cantor, um amigo meu daqui do Cariri, radicado aqui no Cariri, que é o Luciano Breiner, ele falou, cara, isso aqui dá uma boa música, por que você não converte esse texto em prosa, né, para a música?
para poesia e então para música. E ficou esse desafio. Só que eu não sabia como fazer ainda, né? Como é que eu vou transformar um texto em prosa, uma crônica, num poema e de um poema para uma música. Tive essa primeira provocação, né? Esse primeiro convite, mas ainda fiquei na minha. E eu tinha uma série de saraus que fazia em Salvador, que era o sarau Melopoesia, com o parceiro Gabriel Covas, que é poeta e músico baiano. E a gente fez diversas edições desse sarau, e um dia ele me chamou para poder fazer uma oficina, né, com o pessoal do Clube da Esquina, lá no Sesc de Salvador, do Rio Vermelho. E eu fui fazer, né, essa oficina de letras de música, de transformações de poesia em letras de música. Eu comecei a ver que muitas vezes o ritmo de uma música, o ritmo de uma melodia, tem que ser construído casado com uma poesia, e o contrário também, né? Tomar um pouco mais de cuidado com a métrica, com a rima, com o ritmo, e da construção de uma melodia que caiba uma poesia, né? Com diversos compositores que participaram do Clube da Esquina, com muitas composições, né? Do Milton Nascimento, enfim. E eu saí dessa oficina meio que provocado, né? A pensar em letras de música, na construção da letra de música. E aí voltei, né? Aqui para Juazeiro do Norte, onde já residia, com esse pensamento na cabeça. E eu tinha alguns espetáculos que fazia paralelamente à minha atividade de produção cultural no Espaço Cinema e Poesia, né? A gente começou a fazer um espetáculo chamado O Rato Comeu Meu Livro, com diversas crônicas, que aborda o universo da escola pública, onde eu trabalhei muitos anos da minha vida e me licenciei posteriormente. Então, nesse espetáculo Rato Comeu Meu Livro, havia um acompanhamento musical, né? Músicos acompanhavam esse espetáculo, né? E eu comecei a perceber que cada tensão dramática da história, seja de felicidade, de alegria, de angústia, de tristeza, os músicos começavam a colocar sentimento, né, nesses momentos. Foi aí que o espetáculo, eu comecei a flertar com a música, né? De que maneira eu podia transformar as minhas criações literárias em algo que pudesse ser apresentado com fundo musical. E tinha também o próprio sarau Melopoesia que eu fazia em Salvador, que passei a fazer aqui em Juazeiro também. Daí, esses dois projetos foram aprovados pelo Sesc, e eu fui convidado em 2018 para a Semana Sesc de Artes Integradas, em Fortaleza. E lá eu ia apresentar tanto o sarau Melopoesia quanto o espetáculo O Rato Comeu Meu Livro. O que foi que aconteceu? Eu chamei o Fabrício da Rocha, que era um músico também daqui do Ceará, né, de Fortaleza, mas radicado aqui no Cariri, que me levou algumas ideias, né? E quando eu comecei a declamar os poemas, a mostrar o espetáculo Melopoesia, ele começou a fazer uma base musical de sugestões de ritmos que eu trouxe, de harmonia para esses poemas, né? E aí, também do espetáculo Rato Comeu Meu Livro, ele fez alguns fundos musicais. E aí nós nos apresentamos em Fortaleza, em setembro, agosto de 2018, lá em Fortaleza, e o Fabrício meio que despertou essa semente em mim. Cara, dão boas músicas esses poemas. O Luciano Brainer já tinha feito essa provocação, né? E eu voltei para Juazeiro do Norte com isso na cabeça, né? Peguei todos os poemas do sarau Melopoesia, selecionei algumas crônicas que eu produzia, né, para a coluna Fabuloso Cotidiano da Carta, e também as crônicas do espetáculo Rato Comeu Meu Livro, né? Aí comecei a tomar aula de canto com a Fatinha Gomes, que é uma cantora, uma professora, uma intérprete musical maravilhosa daqui do Cariri, que começou a fazer com que eu prestasse atenção com relação à nota, melodia, ritmo, né? E deixar claro que eu não sou um cantor, né? Eu sou um escritor que canta, por assim dizer. E aí comecei a rabiscar essas coisas. O Fabrício não pôde participar do projeto e o Junu me indicou o Dudé Casado, né? Que participou da banda Doutor Raiz, né?
E tem um estúdio aqui em Juazeiro do Norte chamado Casa de Pedra. E aí, chegando lá, eu mostrei os poemas que eu queria musicar, as melodias, as ideias de melodia que eu tinha. Ele ficou maravilhado e falou: olha, Bruno, a gente faz esse material aqui e você chama o Ranier Oliveira, que também é um parceiro, e que ele é um multi-instrumentista. A gente vai sentar aqui, a gente vai organizar isso e durante 3, 4 dias a gente grava o teu álbum aqui em estúdio, porque o Ranier toca diversos instrumentos, eu também, e você vem. E foi assim, né? Uma semana de preparação, levei o material e ficamos 3 dias inteiros, de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, compondo melodias, ideias e os instrumentos. Aí eu deixei o material pronto, gravei o guia da voz, né? E surgiu o álbum Histórias Secretas da Ausência, né? Com 13 composições para serem lançadas no ano seguinte. E aí a gente pensou, né? A primeira incursão, né, do meu trabalho como músico é um álbum literário, musical. Como é que a gente vai fazer o lançamento de uma coisa que eu nunca fiz na vida, né, que é música, né? A Juliana Coelho, que é minha companheira, minha produtora, né? Nós temos uma produtora chamada Cinema e Poesia. Aí ela sugeriu: olha, a gente lança uma música primeiro como single, né, e entende todo o processo de lançamento, para em seguida lançar o álbum, por assim dizer, né? E aí nós fomos pesquisar sobre plataformas digitais, lançamento no Deezer, no Spotify, na Apple Music, na Amazon, no YouTube. E o Gabriel, que é músico aqui do Cariri também, o Gabriel me indicou, né, a CD Baby para poder fazer uma distribuição internacional dessa música, né, que é Perdi Minha Família para a Estupidez, que é um blues que recupera. Aí sim eu cumpri a promessa com o Luciano Breiner de pegar aquela crônica lá de trás, né, transformei em poesia, fiz a ideia da cama de gato, né, a base musical, e aí os arranjos com o Ranier e com o Dudé Casado. Aí nós lançamos, né, essa música no Natal de 2019, né, antes de pandemia, antes de tudo, antes desse momento que a gente está vivendo hoje. E não satisfeitos, fizemos um videoclipe, né, da Perdi Minha Família para a Estupidez, na casa de uma grande amiga daqui, que é a Roberta. A gente reuniu a galera, a Fran, a Janiele, o próprio Luciano Breiner, que fez o papel de tio do churrasco, né? Todo mundo fez um personagem e a gente fez a gravação, né, de uma pessoa, né, se lamuriando, se chateando diante das pessoas que ele amava na vida, que conviveu com ele na família, se tornarem fascistas, né? A música fala um pouco sobre isso. Aí a gente gravou o videoclipe, eu fiz o roteiro, gravei, né, também trabalho com roteiro e produção audiovisual, editei na guerrilha mesmo, e a gente lançou esse videoclipe 5 dias antes do Natal, né? E aí essa música vocês podem conferir, basta escrever no Deezer, no Spotify, na Apple Music, na Amazon, no YouTube, Perdi Minha Família para a Estupidez, que você vai conferir esse clipe. No Facebook foram mais de 200 mil visualizações, mais de 1000 compartilhamentos, e aquela horda, né, bolsonarista em cima, querendo derrubar o vídeo, fazendo campanha contra. No YouTube eles conseguiram bloquear os comentários, fazendo denúncia, e foi uma experiência marcante, né? Uma experiência de primeiro, né, álbum, de primeiro single, né, de primeira música lançada. Aí nós aprendemos todo o processo, o que fazer, não que fazer, como se relacionar com a imprensa e tudo mais, né? Aí lançamos o restante do material gravado, aí sim, né, o Histórias Secretas da Ausência, mas veio a pandemia. E aí a gente ia fazer show aqui no Cariri, a gente tinha programado alguns shows aqui, inclusive aqui no Raul, no Cangaço, né? Ia viajar para Fortaleza, ia fazer uma turnê na Bahia, enfim, estava feliz da vida, radiante com o processo, veio a pandemia. A série de shows que a gente tinha planejado comigo, com o Dudé, né, com o Ranier, foi cancelada. E aí a gente lançou o álbum em abril desse ano, nas plataformas digitais, não mais pela CD Baby, foi pela One RPM, porque a gente achou mais atraente fazer por lá, e fez uma campanha de lançamento, né? E foi muito legal, saiu em diversos jornais, em diversas mídias, e teve uma boa repercussão, né? E com 11 músicas restantes, a gente
colocou 11 músicas que foram gravadas, das que foram gravadas, né? E aí, logo em junho desse ano, eu peguei uma das músicas, que é o Poema para a Chuva Voltar, que é um poema que fala sobre a raridade, né? A dificuldade de se chover no sertão, fiz uma comparação, uma metáfora com um grande amor, que um dia choverá nas nossas vidas, né? E aí esse poema que virou um baião muito bonito, com a sanfona solo de Ranier, que você confere também, basta você digitar lá, ó, Poema para a Chuva Voltar, de Bruno de Almeida, do álbum Histórias Secretas da Ausência. E aí fiz também um videoclipe com um casal de amigos em Fortaleza, gravamos também imagens de uma casa no Pecém, né? Da família de minha esposa, dos meus sogros que me ajudaram nesse processo, e lançamos o clipe. E o videoclipe também teve uma excelente repercussão, foi a música de abertura do São João, né? Online, daqui de Juazeiro do Norte, ficou nos stories lá, com uma música de abertura, né? Porque foi gravada aqui e tudo mais. Fiquei muito feliz também com isso. Não pôde ser um São João presencial, mas foi um São João, né, online. E daí em diante, gravei um outro videoclipe aqui no Cariri, dessa vez é da Fantástica Estante de Livros Imaginários, que ainda vai ser lançado, provavelmente agora em dezembro, esse videoclipe. E como é que a gente construiu um pouco disso, né? Primeira questão da transformação da poesia em música. A música que abre o videoclipe, o álbum Histórias Secretas da Ausência, é A Volta da Fome no Brasil Profundo, que é um baião misturado com maracatu muito forte, né? Inspirado um pouco do movimento Mangue Beat, que fala sobre um problema que voltou, que não existia, né? Que é o problema da chuva. E ao mesmo tempo, o problema da chuva não, o problema da fome, perdão, o problema da chuva é Poema para a Chuva Voltar. E a gente gravou um baião, uma guitarra muito bonita, muito vigorosa, né? Do Decasado, falando sobre a volta da fome, sobre a exploração do sertanejo, sobre a exploração da miséria no Brasil profundo, diante de um fenômeno que a gente já havia superado e que voltou, né? E aí continua com o Poema para a Chuva Voltar. Tem também uma outra poesia, né? Que virou um reggae, né? Um outro poema meu que fala sobre dormir, que virou uma canção de ninar, né? Uma música brega também, meio brega no sentido, né, até, desculpa, preconceituoso, porque foi uma maneira pejorativa que a grande mídia utilizou para falar de uma vertente do rock brasileiro que fazia sucesso na década de 70, como Odair José e tudo mais, um certo preconceito, porque era um rock de esquerda, um rock que falava sobre os problemas e do cotidiano das pessoas mais pobres, né, que se convencionou chamar de brega ali, né. Então a gente fez em cima de uma música que falava sobre traição, enfim. E também as crônicas, né, que a gente acabou criando uma base musical para elas. Desde Incendiou o Supermercado e Foi ao Cinema, a Fantástica Estante de Livros Imaginários, que é essa que eu vou lançar o videoclipe agora. E também uma outra que fala por um mundo depois das 9, né, a epifania de um homem que acorda depois de ser tanto explorado pelo trabalho e decide que o mundo para ele deveria começar às 9 da manhã e faz um manifesto diante disso. Então esse é basicamente o álbum Histórias Secretas da Ausência, né? Essa tentativa de construção da literatura com a música. Eu não sei se eu tenho aqui, se vocês colocassem uma caixa de som, né, com as musiquinhas e conseguisse explicar melhor, né? Não sei se eu conseguiria. Então eu vou dar uma pausa, a gente vai colocar essas músicas aqui e eu vou explicar um pouco para vocês, certo? Pronto, trouxe aqui as músicas, né? E eu vou mostrando algumas delas, alguns trechos dela e falando sobre o processo de construção, né, desse álbum Histórias Secretas da Ausência. A primeira que eu vou colocar é A Volta da Fome no Brasil Profundo, tá? Em todos os cantos do país ressurgiu a novidade para o mundo. Venham logo correndo deplorar a volta da fome no Brasil profundo. Essa música trata de um problema que havia acabado no Brasil E hoje nos atormenta novamente, que é a volta da fome no Brasil profundo.
toda casa bate pela porta, alguém pedindo um prato de comida, e tome pão, banana, sopa de almoço para uma vida tão sofrida. Vale-lhe Deus, quem iria imaginar tanta crueldade e absurdo é tão urgente denunciar a volta da fome no Brasil profundo. Quem quiser ouvir o restante da música, basta pesquisar A Volta da Fome no álbum Histórias Secretas da Ausência de Bruno de Almeida. A gente infelizmente não teve como trazer banda, fazer uma estrutura, até por conta da questão da pandemia, mas basicamente essa música eu construí aqui em Juazeiro, aqui no Cariri, notando o aumento de pessoas pedindo comida nas ruas, né? E ao ir para Fortaleza, ao ir para Bahia, eu via essa mesma realidade. E aí a gente, como era uma música de denúncia, né? A gente resolveu fazer um baião para poder colocar. Mas nota também a questão da construção rítmica, né? Que trabalha com redondilhas, né? Em todos os cantos do país, ressurgiu a novidade para o mundo, venham logo correndo deplorar a volta da fome no Brasil profundo. Entendeu? Em cada casa bate pela porta, alguém pedindo um prato de comida, e tome pão, banana, sopa de almoço, para uma vida tão sofrida. Valha-me Deus, quem iria imaginar tanta crueldade e absurdo, é tão urgente denunciar a volta da fome no Brasil profundo. Então a métrica de 7 sílabas, a métrica das rimas finais, né, como se fosse um repente. Então a construção da melodia vai muito mais para além do que o discurso da frase. Não é só o discurso da fome e da miséria. A letra tem que ser construída de uma forma que se encaixe, não é, na melodia. Tá? Então foi esse o processo mais ou menos criativo que eu utilizei. A outra música, que foi essa que eu falei, que eu gravei o meu primeiro videoclipe desse álbum, né, que é o Poema para a Chuva Voltar, que tem um trecho de declamação, né, e de refrão. Vai chover, cheia de amor de novo no meu coração. Vai chover, cheia de amor de novo no meu coração. Teu amor é que nem o sertão, que esverdeia o verde vivo quando a chuva besta engraça o seu viver, para depois passar o ano tostando nos galhos secos da ausência. Vai chover, cheia de amor de novo no meu coração. Vai chover, cheia de amor de novo no meu coração. Pois cá te espero, meu bem, no chuvisco doce de tua boca, na umidade quente de nossa intimidade, na esperança de que chovas um dia novamente nas veredas incertas do meu coração. Então vocês ouçam, convido vocês a ouvirem a música. E essa música, Poema para a Chuva Voltar, percebam que um trecho dela não é ritmado com a música, ele é declamado, né? Teu amor é que nem o sertão, que esverdeia um verde vivo, quando a chuva besta engraça o teu viver, para depois passar o ano tostando nos galhos secos da ausência. Então, como ela não foi construída para ser música, né? Ela foi apenas declamada com base musical. Diferente da primeira música que foi feita, o poema da primeira música, né, A Volta da Fome, foi um poema feito para ser música. Já esse segundo não, ele não teve essa pretensão, ele foi transformado em música. Eu preferi construir um refrão, que é o Tu Vai Chover, cheia de amor de novo no meu coração, e simplesmente declamar o poema, porque eu não queria modificá-lo ao ponto de perder a própria essência dessa poesia em si, né? A próxima música também foi um poema adaptado, né, que fala sobre a dificuldade do trabalho, ao mesmo tempo a necessidade de você se sentir gente, né, que se chama Ainda Sou Sangue. Eu queria ter um relógio louco, desses que transcendem as horas, que pudessem parar as horas e tratar das coisas miúdas da alma e da existência, sem previsão de retorno, e só depois de nos amarmos de todas as formas impossíveis, daria um pedalego no ponteiro e o mundo todo andaria por inteiro. Ao tilintar da hora marcada, o dia nasce maquinal,
cordas, cerdas, engrenagens pregam dia na parede. Essa música é um reggae, chama-se Ainda Sou Sangue. Convido vocês também a ouvirem. Essa música vai falar, ela tem uma construção de reggae. Por quê? Porque também é um poema que não foi feito para ser música, mas que conseguia ser ritmado dentro de uma estrutura simples, não é? Com 2, 3 notas, né? Uma base de reggae, não que o reggae só tenha 2, 3 notas, não é isso. Mas você consegue fazer diversos reggaes legais com 2, 3 notas, porque você vai um tempo, pá, 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 e outro tempo, pá, pá, pá. E aí eu consegui construir um pouco dessa base, né, musical, por assim dizer. E aí a próxima música também foi um poema, mas que ganhou um refrão, que fala sobre a dificuldade de dormir, sobre as angústias que muitas vezes fazem com que a gente não consiga dormir direito. Eu fiz em homenagem aos meus filhos que tinham dificuldade para dormir, e inclusive minha filha me ajudou a criar o refrão, porque era a maneira que eu colocava ela para dormir, né? Uma música de ninar. E eu vou mostrar para vocês agora, tá? Não, perdão. Essa aqui. Essa é pra quem acha que acabou, mas tem uma vida inteira pela frente. Quando a madrugada vazia rouba seus sonhos de poesia, não se cubra de receios. Esses fantasmas de pijama, essas vozes debaixo da cama não vão te pegar. Quando a gente chora sem fim, olhando o teto das velharias, não se curve aos defeitos. Essas histórias e dramas, esse fogo de brasas e chamas, cê vai superar. Então percebam que essa música já tem uma métrica construída para ser canção, essa poesia, né? Então sempre usando versos de 6, 7 sílabas sonoras e rimando no final, como eu fiz com A Volta da Fome no Brasil Profundo. Então na construção dessa música eu já consegui fazer com que a letra se encaixasse mais na música do que um poema solto e que eu precisasse apenas simplesmente declamar, né? E uma outra que eu queria mostrar para vocês, que também é uma poesia declamada, porque ela não foi feita para ser música, e aí eu fiz uma cama musical para poder falar um pouco sobre ela, que é justamente a música síntese, né, desse álbum, que se chama também, essa música se chama Histórias Secretas da Ausência, que fala do momento da minha vida que eu não estava fazendo poesia e fazendo música, fazendo arte como atividade principal da minha vida, né? Que eu vou colocar para vocês agora. Onde eu estava quando estava longe de mim? Onde eu estava quando estava longe de mim? Antes de me libertar das amarras que criei pra mim, estava trabalhando intermináveis horas, as amarras tortas de seu chicote, pegando dinheiro emprestado para pagar o aluguel, enchendo a boca de farofa nos rodízios de carne, no desespero do meu pouco tempo livre, dizendo aos meus sonhos que agora não, agora é tarde para ser quem eu sempre quis ser. Onde eu estava quando estava longe de mim. E aí você vai curtir o restante da música, se chama Histórias Secretas da Ausência, lá no álbum, que está disponível em todas as plataformas digitais, mas notem que nessa canção em si,
eu não construí o poema para ser música, então ele é declamado. Algumas músicas desse álbum, a letra foi feita, a poesia foi feita para se encaixar com a melodia. Eu já tive uma dimensão dessa base musical, dessa harmonia, desses arranjos, da construção da letra. E outros eram poemas que eu já tinha, que eu musiquei, né? A próxima é essa aqui, que eu falei para vocês que também é um poema, né, que se transformou em canção, mas a melodia não foi construída em torno da música, foi declamado também, né? E o refrão foi com muitas das obras desse álbum, como a poesia foi declamada, a gente construiu refrões para se aproximar da música, né? E outros poemas já foram feitos justamente para a composição musical mesmo, né? Foi essa que virou um pop rock dos anos 70, estilo Odair José, né? Com os teclados do René Oliveira, com muito órgão, muitas sobreposições, e uma guitarra de Dé Casado. Perdoe se um dia eu for embora sem me despedir. Perdoe os pratos mal lavados com sobras de macarrão e de ciúmes. Os talheres molhados do escorredor com espumas de ilusão de que para sempre seríamos o grande amor de nossas vidas. Você que escolheu madrugadas a sambar, o mesmo samba que um dia me enfeitiçou. É por te amar demais que eu não posso suportar. Desculpa a dor, nosso amor se acabou. Então para você construir um pouco, né, da poesia e da música aqui, a gente, ao mesmo tempo que teve uma construção musical de poesia, tem também uma obra voltada para o rock, né, e tudo mais. Eu misturei um pouco novamente a construção da poesia e ao mesmo tempo o refrão acompanhava a melodia da música, né? A outra que faz sequência, no caso aqui, deixa eu pegar o celular, travou um pouco aqui, deixa eu colocar no lugar aqui, essa. A próxima, que é uma oração, que é eu fiz um poema também, mas que se fala de um coração que já sofreu com amor e ficou duro por causa disso e tenta, né, superar. Mais uma vez, bom dia, pessoal. Estou de volta aqui para a parte final para fazer algumas perguntas, já que essa é uma edição especial e está sendo gravada e posteriormente será publicada, certo? Então, Bruno, nosso grande amigo Alex, que faz parte do projeto, como já foi dito inicialmente, não pôde vir, mas ele não deixa de estar presente porque ele acabou mandando umas perguntas aqui e eu gostaria de repassar para você. Massa. Vamos lá. Uma das primeiras perguntas que o Alex faz bom, Bruno, suas influências na música e na poesia. Quais são suas principais influências musicais e poéticas? Olha, eu tive dois influenciadores musicais da minha infância, né, que são os meus pais. Minha mãe ouvia muito Rita Lee, né? Minha mãe ouvia muito rock brasileiro, ouvia Gal Costa, Maria Bethânia. Então eu tive essa influência um pouco da música popular brasileira com a minha mãe, né? Chico Buarque, Caetano Veloso. A minha mãe sempre gostou de música, né? E na adolescência ela ainda curtia rock, Legião Urbana. Ela que comprou o primeiro LP dos Paralamas do Sucesso, que eu ouvi em casa. Minha mãe sempre gostou muito de MPB e de rock, né? E aí o meu pai sempre gostou de samba, né? De samba, de Roberto Carlos. Mas a vertente do meu pai era mais Clara Nunes, né? Uma vertente mais do samba. Então eu cresci um pouco com essas influências, né? De tanto gostar muito de samba, gostar da música popular brasileira, quanto também do pop rock, né? E é isso, basicamente. Quando eu fui trazer isso para a poesia, né? Fazer o álbum, eu fiz essa viagem, só que eu fiz a viagem um pouco diferente, né?
o Dudé Casado, ele me fez um convite que eu aceitei, que era beber das fontes primárias da música. Então, quando a gente foi fazer a música Ainda Sou Sangue, que é um reggae, a gente foi para Bob Marley, a gente foi para Peter Tosh, a gente foi estudar bastante até o Groundation, para poder fazer uma coisa, um reggae de raiz, entendeu? Quando a gente foi pro rock, a gente foi de Beatles, enfim. Então a gente tinha essa preocupação, né, de que o álbum tivesse uma homenagem aos ritmos, às influências musicais, mas bebendo das fontes primárias da música, né? Então quando a gente faz a música A Volta da Fome, que é o maracatu e um baião, né, se parece um pouco, né, dialoga bastante com o movimento Mangue Beat do Chico Science, mas porque também a gente foi beber das mesmas fontes primárias do maracatu, né, do baião, né, e com o rock progressivo. Então é basicamente isso. E na poesia? Na poesia, cara, eu sempre gostei muito de Carlos Drummond de Andrade, de Fernando Pessoa, e o meu escritor favorito é o Machado de Assis. Eu já li quase tudo que o Machado de Assis escreveu. Essa introspecção, essa questão de você fazer uma análise psicológica dos personagens. E também, uma coisa que me influenciou muito foi a visão de mundo política, né? Participei de movimento estudantil, de lutas sociais, né? E isso também fez com que eu gostasse um pouco de outras leituras, né? Como marxismo, né? Como poetas russos também, como Mayakovsky, e por aí vai. Pronto, então vou pegar um gancho na sua fala e vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui para você, que eu tinha escrito para você, depois eu volto para do Alex. Você pensa que para a arte, no caso, principalmente que você atua na música e na poesia, é importante dialogar criticamente com o oceano social? Porque dá para perceber, né, muito claramente nas suas canções um quê de crítica, Sim, um quê de reivindicar, um olhar, né, sobre grandes problemas, principalmente aqui do Nordeste, como você bem colocou, a seca, como você colocou a volta da fome a partir de determinado quadro, né, político e temporal. Então dá para sentir essa pegada de crítica social na sua música. E o que você pensa de forma mais abrangente à arte? É importante que a arte tenha essa crítica? Há uma linha tênue que a gente precisa compreender em arte, por exemplo, na minha concepção, entre fazer uma música de crítica social e fazer algo panfletário, né? O que seria fazer algo panfletário? É querer fazer uma doutrinação ideológica, né? Tipo, irmãos, univos em torno do marxismo porque eu sou a verdade, a vida, e um texto querendo entrar na cabeça da pessoa pura e apenas através do pensamento político, né? Então disso eu acho que a arte tem uma grande dificuldade, porque quem quiser fazer isso vai acabar deixando a arte em segundo plano. Então eu prefiro construir isso na música, na construção dos personagens, né? E quando eu digo em todos os cantos do país, ressurgiu a novidade para o mundo, venham logo correndo deplorar a volta da fome no Brasil profundo, em cada casa bate pela porta alguém pedindo um prato de comida e tome pão, banana e sobra de almoço para essa vida tão sofrida. Valha-me Deus, quem ia imaginar tanta crueldade absurda, tão urgente denunciar a volta da fome no Brasil profundo. Eu não preciso dizer que a fome é fruto da desigualdade social e do capitalismo. Então o texto não é panfletário. Eu vou para a construção do personagem, eu vou fazer essa denúncia dentro da arte engajada. Então eu acredito nisso, que a literatura precisa ter uma via social, mas a literatura enquanto arte, ela tem autonomia na sua expressão. E dentro da sua expressão é que você deve falar. E não utilizar a arte como um instrumento pura e simples de utilização política, porque aí você está colocando a arte num lugar menor. Pelo menos é assim que eu compreendo. Ela enquanto denúncia também, né? Enquanto apontar. O diálogo do que provoca e como solucionar, digamos, seria noutra esfera. Aí é a relação da política, né? Se você for ler um texto de Marx, O Capital, aí sim você vai compreender a questão da mais-valia, a questão da exploração da força de trabalho, a questão de tudo que Marx coloca como problema no capitalismo, né? Esse é o texto onde você vai discutir a política, onde você vai fazer o debate, né? Ali é o texto. Para a literatura, não. Para a literatura, a denúncia social vai ser através, na minha avaliação, né, da construção dos personagens do texto literário, dos embates sociais, dentro do conflito da própria história, ou seja, dentro da ficção, dentro da música.
Você não precisa recitar todo o manifesto do Partido Comunista para falar que hoje as pessoas passam fome. Você vai ver as pessoas passando fome e vai se inspirar nessa dura realidade enquanto denúncia social. E ela vai acabar cumprindo a sua função social do mesmo jeito, entendeu? Perfeito. A segunda pergunta do Alex aqui. Você acredita que a força da poesia pode suplantar a música? Não, eu acho que não existe uma dualidade, um ou o outro. Eu acredito na confluência, entendeu? Eu acredito que, aí o Baldwin sabe disso também bastante, que nós tivemos uma coisa inusitada que aconteceu nos últimos anos, é que um músico ganhou um prêmio Nobel de Literatura, né, que foi o Bob Dylan. O Bob Dylan, ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura porque as suas músicas são pura poesia e as suas letras são poemas, entendeu? Então uma coisa não suplanta a outra, né? A arte precisa dar forma às coisas. Então a literatura geralmente dá forma às coisas através da palavra, né? Através do discurso. E a música dá forma às coisas através do ritmo, né? Da melodia. E elas não concorrem uma ou outra, elas podem se aliar. Se complementar. Se complementar, perfeitamente. Sim, sim, concordo. Mais uma pergunta aqui do Alex. Para você, a música enquanto tema e linguagem está mais para apolínea ou dionisíaca? Olha, é difícil, porque eu gosto das duas coisas, né? Então o dionisíaco é a questão do prazer, né? A questão da fruição, é o que eu me inclino mais. No meu fazer, sim. E não há uma dose de apolíneo, de razão, até pela forma como você estava relatando, o cuidado com a métrica que você teve ao pegar a poesia e encaixar no arranjo musical. Né? Nós estamos vivendo um momento de polarização, né, tanto na política quanto no pensamento, e às vezes a gente acha que a gente tem que ser uma coisa ou outra. E que uma coisa se opõe à outra. Não, você pode ser isso. Eu acho que você pode ter equilíbrio nas coisas. As coisas eu posso ser apolíneo e ao mesmo tempo, né, pensar no prazer, pensar no elemento dionisíaco, sem que isso seja o oposto do outro. Eu acho que eles se complementam. Muito, muito bom. Mais uma pergunta, né, do Alex. A crítica pode melhorar a música ou a poesia? Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Se a crítica não for destrutiva, se for uma crítica calcada no rancor, né, uma crítica muitas vezes calcada no sentimento destrutivo, a crítica construtiva ela é maravilhosa. Eu já ouvi, eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a achar que eu produzir mais e melhor quando eu passei a ouvir críticas com serenidade, quando eu passei a ouvir críticas de que eu posso melhorar nisso, que eu posso melhorar naquilo. E foram os melhores momentos de aprendizado. A crítica pode muito bem potencializar a nossa capacidade reflexiva, né? Sim, nossa sim. capacidade de se provocar a fazer melhor, né? Sim, eu concordo plenamente. Eu escrevi uma pergunta aqui que tem muito a ver com a sua resposta anterior, com parte da sua resposta anterior sobre essa questão de as coisas não necessariamente se opõem e a gente está num momento muito polarizado e isso acaba influenciando nosso olhar sobre as coisas, que a gente também começa a ver as coisas muito extremistas, assim, um ou outro. Sim. Tomando o cenário atual, de extremos e de certa disseminação de ódio entre esses extremos, você vê a arte, e no caso mais específico a música e a poesia, como potências humanas que podem trazer as pessoas para o espaço do diálogo e da convivência, apesar das suas diversidades? Eu acredito que sim. A gente precisa compreender que o momento é de reflexão e não se deixar contaminar pelo ódio, porque a gente sabe que algumas coisas não serão resolvidas somente com diálogo. Para você vencer o ódio, você precisa também conquistar espaços de poder. Vai ser muito difícil conquistar espaços de poder com quem não está disposto a dialogar democraticamente. Então vai haver embate nessa construção, mas a gente não pode perder a razão do raciocínio, de como você conseguir acabar com esse discurso de ódio e chamar as pessoas para o debate, para a reflexão, é o primeiro passo. Perfeito. Gostaria de encerrar, agradecer muitíssimo ao Bruno pelo ótimo discurso, pelo ótimo diálogo, por dividir com a gente a vivência dele, que é muito rica
em arte e conhecimento, certo? Muito, muito obrigado, Bruno. Seja muito bem-vindo e espero que logo, logo você possa voltar aqui para a gente fazer uma edição presencial, Isso, certo? show. E convidar a galera para participar. Massa. Muito obrigado. Eu agradeço a participação, fico muito feliz e mais uma vez convido vocês a conhecerem minha obra literária musical, Histórias Secretas da Ausência. Bruno d'Almeida vai lá no Deezer, no Spotify, na Amazon, né, na Apple Music. E o meu primeiro single, né, que é Perdi Minha Família para Estupidez, Bruno d'Almeida com D apóstrofo. Obrigado, Léo. Obrigado, Raul Rock Bar. Obrigado, Alex. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.